Oi, oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, tudo bem? Bora lá para mais uma live aqui de perguntas e respostas, a última desse mês, porque se tudo der certo, no sábado eu saio de férias depois de 2 anos e meio, então assim, ansiosa, mas quero deixar tudo resolvidinho por aqui para realmente conseguir descansar nas férias, tá? Inclusive vou viajar. Vocês querem que eu mostre um pouquinho da viagem aqui ou não? Tipo, sem conteúdo sobre viagens, Aline, foca na rotulagem. Inclusive eu vou para um lugar onde tem rotulagem nutricional frontal e espero poder mostrar para vocês. Mas vamos lá, gente. Aquele velho esquema de perguntas e respostas. Eu deixei a caixinha ali nos stories, então vou responder as perguntas que estão ali, mas se você estiver aqui na live e não tiver conseguido mandar sua caixinha nos stories, pode mandar aqui na caixinha da live, mesmo que é esse balãozinho com pontinho de interrogação dentro, beleza? Oi, novas rotulagens precisam enviar para análise para determinar açúcares totais? Não necessariamente, você pode determinar por cálculo teórico. Elite falando pra mostrar tudo. Então, beleza. Me contem aí se vocês querem ver da viagem ou não. Vamos começar. Tem uma pergunta aqui sobre suplementos alimentares. Celulose vegetal e farinha de arroz se enquadra na RDC 243 no artigo 6º para suplementos alimentares? Podem ser usados como ingredientes? Então, cadê a pergunta? Então, depende, tá? Não tem uma lista de ingredientes que podem ser usados em suplementos que entram pelo artigo 6º ou não. Eu até tinha deixado aberto aqui, mas acho que eu já abri outra coisa. Mas o artigo 6º, ele fala sobre outros ingredientes, então ele não determina quais ingredientes, mas outros ingredientes que podem ser usados nos suplementos alimentares. Então, outros ingredientes são aqueles que não são ativos de suplementos, que não podem ser suplementos, né? Que são aqueles que estão lá na IN 28. Então, outros ingredientes além daqueles podem ser usados nos suplementos alimentares, desde que tenha um motivo. Então, ou para conferir sabor, ou para aroma, para ajudar na solução, na dispersão. Então, você precisa ter uma justificativa para o uso desse ingrediente. Então, qual é a justificativa para usar a celulose vegetal? Qual é a justificativa para usar a farinha de arroz? Tem alguma justificativa? Se tiver, você pode usar. Se não tiver, você não pode usar. E aí você não pode contabilizar os nutrientes desses alimentos para ajudar no suplemento, tá? Então, assim, você está fazendo um suplemento de carboidratos, por exemplo, e farinha de arroz não é um ativo permitido para suplementos alimentares. Você não pode fazer um suplemento de carboidratos onde a fonte de carboidrato é a farinha de arroz, entendeu? Então você precisa que a quantidade, pelo menos mínima, de carboidratos exigida lá na IN 28 seja cumprida com ingredientes permitidos para suplementos. Você não pode usar a farinha de arroz como uma fonte de carboidrato para chegar nessa quantidade, entendeu? Mas você pode usar a farinha de arroz para outro motivo, se você conseguir justificar. É isso. Olá, macarrão recheado com carne. Devo seguir legislações de produto de origem animal ou não? Não. Macarrão tem a própria legislação que é de alimentos à base de cereais, eu acho que é alguma coisa assim. Agora eu não me lembro se é RDC 200. Deixa eu ver, tô com a biblioteca aberta aqui. Vamos ver. Cereais. Ai, tem um monte.
RDC 263 de 2005, que é o Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos. Ele pode ser usado mais ou menos como um RTIQ de macarrão, né, de massas, porque ele define esse produto dentro dessa legislação. Então, e macarrão pode ser recheado, então ele pode ser recheado de queijo, ele pode ser recheado de carne, isso não torna ele um produto de origem animal, tá? Então não precisa não, você vai seguir as legislações normais da Anvisa, de um produto da Anvisa qualquer. Porcentagem de valor diário, 23,5. Arredondamento, 24? Sim. E 1,5, arredondamento, 2? Sim. Primeiro, porcentagem de valor diário, a gente nunca vai usar casa decimal, tá? Por isso que, inclusive, o 1,5 você precisa arredondar, então tá certinho. Hoje, na legislação atual, não tem uma regra de arredondamento para os valores da tabela nutricional. Então, só fala que, por exemplo, o valor diário e valor energético sempre em números inteiros e que valores abaixo de 10 tem que usar uma casa decimal, acima de 10 a gente não usa casa decimal. Então, a gente precisa fazer os arredondamentos para cumprir essa regra. Mas não tem uma regra de arredondamento estabelecida. Só que eu sempre usei essa regra. Se a casa decimal for 5 ou mais, arredonda uma unidade para cima. E se for 4 ou menos, mantém o número. Então, por exemplo, se fosse 23,3, manteria 23. Mas como é 23,5, arredonda para 24. Mesma coisa. Como é 1,5, arredonda para 2. Se fosse 1,2, manteria 1, tá? Isso é uma regra matemática. A regra que a gente aprende na engenharia, por exemplo. Mas não é definida em legislação. Porém, na nova rotulagem nutricional, aí existe essa regra, e a regra é exatamente essa. Se a casa decimal é 5 ou mais, arredonda uma unidade para cima. Se é menor do que 5, aí você mantém a unidade, tá? Então é isso mesmo. Oi, Thay. Mix de aditivos para produtos de origem animal que contém sal refinado na fórmula. Eu coloco ele na lista de ingredientes antes dos produtos? Sim, eu faria dessa forma. Mix de aditivo é bem complicado porque você não vai declarar ele como um ingrediente composto, entendeu? Você não vai escrever lá, sei lá, o nome dele, mix aditivos, e escrever o que tem dentro. Não faz muito sentido. Então eu sempre separo. Se tem um mix de aditivos que tem sal refinado, 3 3 emulsificantes, um antioxidante e 3 conservadores, eu vou separar tudo isso. Então eu coloco o sal junto com os ingredientes na ordem decrescente e aí depois eu venho com os aditivos separadamente. Então eu vou escrever emulsificante, tal, conservador, tal, e antioxidante tal. Então eu separo tudo. E aí nesse caso o sal ele não é um aditivo, ele é um ingrediente, então ele vai lá na parte de ingredientes, ele vai lá junto com os ingredientes, sim. Nova rotulagem. Se o meu produto é uma barra de nuts, vai precisar colocar a advertência? Qual advertência? Eu não sei. Primeiro, nova rotulagem nutricional, você tá falando, né? Se o meu produto é uma barra de nuts, vai precisar colocar advertência? Eu não sei de qual advertência você tá falando, mas vou supor que é nova rotulagem nutricional e que a lupa. Sim, por que não colocaria?
Não tem exceção. Porque uma coisa é nuts, tá? Castanhas, nozes, macadâmia, enfim. As oleaginosas, elas têm declaração de tabela nutricional voluntária e elas não... Deixa eu abrir aqui. IN 75. Elas têm declaração de tabela nutricional voluntária e aí elas não entram na rotulagem nutricional frontal, né? Mas isso é quando elas não têm adição de outros ingredientes. Então, se a gente olhar aqui no anexo 1 da IN 75, que é a lista de alimentos cuja declaração de tabela de informação nutricional é voluntária, tem aqui... Deixa eu ver onde que estão as nuts. No item 8, frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, sementes e cogumelos, desde que não sejam adicionados de ingredientes que agregam valor nutricional significativo ao produto. Eu acredito que você não consiga fazer uma barra de nuts sem colocar ingredientes que agreguem valor nutricional ao seu produto, né? Você vai precisar colocar ali alguma coisa para dar uma liga, para juntar, para fazer o formatinho de nuts. Então já não se enquadra aqui. E a mesma coisa vale para rotulagem nutricional frontal. Gente, Johnny não está acostumado com lives. Ele não respeita o silêncio necessário para uma live. No anexo 16, também da IN 75. Lista de alimentos cuja declaração de rotulagem nutricional frontal é vedada. Item 1. Frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, sementes e cogumelos, desde que não sejam adicionados de ingredientes que agreguem açúcares adicionados ou valor nutricional significativo de gorduras saturadas ou de sódio ao produto. Então, se você adicionar açúcar ou algum outro ingrediente que altere a quantidade de gordura saturada e sódio, você vai precisar sim declarar, tá? Aqui eles falam mais no caso de você comercializar essas castanhas e nozes in natura. Então, se eu tô comercializando um saquinho de castanha de caju natural, eu não preciso fazer informação nutricional e nem vou colocar a rotulagem nutricional frontal. Mas se eu tenho castanha de caju salgada, ou se eu tenho castanha de caju que foi fritinha e depois salgada, ou se eu tenho castanha de caju caramelizada, aí já era. Aí eu não tô mais cumprindo os requisitos aqui que deixam essa declaração voluntária ou que é vedada, entendeu? Porque daí eu alterei a composição nutricional natural dela. Então eu tenho que fazer sim, tá? No delivery, se ele fizer uma embalagem com arte e tudo, tem que fazer rótulo completo ou não precisa? A questão não é se ele está fazendo uma arte ou não. A questão é como que é comercializado esse produto. Ele é comercializado só para delivery? Ele é feito só sob encomenda? Então, por exemplo, quando a gente pede uma pizza no delivery, aquela pizza ela não tá pronta ali, sendo comercializada já no próprio local, e aí eu pedi uma pizza, ele vai lá e pega uma pizza que já estava pronta e comercializa. Ela é feita sob encomenda, eu encomendo uma pizza, né, específica. Então ela vai ser feita para mim e vai ser entregue por delivery. Nesse caso, eu não preciso de rótulo. Se quiser fazer, pode fazer. Mas se quiser fazer só uma caixa de pizza bonita, com uma arte e tal, não tem problema, tá? Não precisa de rótulo. Agora, eu tenho uma casa de bolo, onde os bolos já ficam prontos ali. Você pode ir até esse local comprar o bolo, ou você pode pedir por delivery e eu entrego na sua casa. Nesse caso, esses bolos vão precisar sim de rótulo, tá?
principalmente se eles não forem feitos no mesmo lugar que eles estão sendo comercializados. Então, precisa entender muito bem o que é esse produto, onde ele é feito, como ele é comercializado no todo. Não é só o fato de ser delivery que vai definir isso, entendeu? Tem produtos que são entregues por delivery que precisam de rótulo e tem produtos que são entregues por delivery que não precisam de rótulo, porque depende de todo o contexto desse produto para definir. Mas, para você entender melhor isso, se você vai precisar de rótulo ou não, dá uma olhada no âmbito de aplicação da RDC 259. Lá você já vai ter uma boa ideia de, se você olhar para o seu produto e olhar para os âmbitos de aplicação das legislações, você vai conseguir entender se você precisa de rótulo ou não, porque depende de todo um contexto, tá? Instrução de preparo para frango cozido desfiado congelado. Não posso usar a RDC 459 que diz que é só para alimento cru. É porque a RDC 459 ela traz algumas outras informações que precisam ser colocadas, né? Se eu não me engano, é em porco, em frango, eu não me lembro muito bem, mas realmente são em carnes cruas. A instrução de preparo para o seu caso, do frango cozido, desfiado, congelado, você vai precisar dizer para o seu consumidor o que ele precisa fazer para usar esse frango. Então, ele precisa descongelar esse frango, ele não precisa descongelar esse frango. Na verdade, assim, não vai ter muito o que explicar, porque você, né... Como que eu posso dizer? Ele normalmente vai ser usado em receitas, mas não necessariamente, entendeu? Então, você não precisa dar as receitas na sua instrução de preparo. A instrução de preparo é mais o que o consumidor precisa fazer com esse frango antes de usar ele para o propósito que ele mesmo quiser. Então, é isso. Precisa descongelar? Pode usar congelado mesmo? Pode colocar no micro-ondas? Não pode colocar no micro-ondas? Vai ser mais nesse sentido a sua instrução de preparo, tá? Não vai ser... Realmente, você não vai usar essa parte do alimento cru, não. A RDC 459, não. É mais simples o seu e você pode fazer como você quiser, né? Porque você pode explicar da forma como você quiser, desde que fique claro para o consumidor o que ele precisa fazer. Se você quiser colocar umas receitas no seu rótulo, você pode pôr como sugestão. Tá? Mas isso não é instrução de preparo, são sugestões que você pode ou não fazer. Este produto pode ter efeito laxativo. Essa informação é uma informação que é exigida pela Portaria 29 de 1998, para alimentos para fins especiais que usam edulcorantes, que usam polióis, na verdade, né? Então, polidestrose, maltitol, eritritol, xilitol, enfim. Como saber a ingestão diária? É baseada na porção? Então, foi essa que eu deixei aberto aqui. Isso tá lá no item 8.2.6, tá? Da Portaria 29, e tá escrito assim: a informação, este produto pode ter efeito laxativo, porque ele tá falando das informações que precisam estar em destaque e negrito nos rótulos, tá? Então, a informação que precisa estar em destaque e negrito no rótulo é: este produto pode ter efeito laxativo, e essa informação tem que estar nos rótulos dos alimentos cuja previsão razoável de consumo resulte na ingestão diária, tá? Então, não é a porção, é a previsão razoável de consumo diário. Porque a porção, ela é a quantidade recomendada de ingestão por vez. Então, por exemplo, suco de laranja, a porção é 200 ml. Isso quer dizer que a ingestão diária recomendada de suco de laranja é 200 ml? Não.
Isso quer dizer que cada vez que eu vou tomar suco de laranja, o recomendado é que eu tome 200 ml. Mas isso não é diário, isso é por vez, entendeu? Aqui, para você falar este produto pode ter efeito laxativo, é para uma previsão razoável de consumo diário, tá? Que resulte em uma ingestão diária superior a 20 gramas de manitol, 50 gramas de sorbitol, 90 gramas de polidestrose ou de outros polióis que possam ter efeito laxativo. Então, na verdade, eles definem as quantidades aqui só de manitol, sorbitol e polidestrose. Mas a gente precisa avisar isso para todos os polióis, tá? Porque todos eles podem ter efeito laxativo dependendo da quantidade. Então, não é ter 50 gramas de sorbitol na minha porção. É pensar que um consumo diário razoável do meu alimento vai resultar em uma ingestão de superior a 50 gramas de sorbitol ou 20 gramas de manitol, tá? Então, vamos supor que eu tenho um doce de leite que usa um poliol como substituto de açúcar, tá? E aí eu tenho ali na minha porção, que eu nem vou lembrar qual é a porção de doce de leite, mas eu acho que é 20 gramas. Então vamos supor que na minha porção de 20 gramas de doce de leite, eu tenho 5 gramas de manitol, tá? Então na porção eu tenho 5 gramas. Mas é uma previsão razoável de consumo que a pessoa vá consumir 100 gramas de doce de leite? Pra eu ter... 100 não, né? 80 gramas de doce de leite? Eu acho que sim, porque se a gente parar pra pensar, se eu der uma colherada generosa, assim, de doce de leite, já vem ali pelo menos uns 40 gramas. Então, se eu pensar que é razoável que o consumidor consuma no dia dele 2 colheradas generosas de doce de leite, então isso vai resultar numa previsão diária de ingestão de 20 gramas de manitol. Então já é o suficiente para eu colocar ali, pode conter efeito laxativo, tá? Então é mais ou menos esse racional que a gente precisa ter. Agora, os outros polióis aqui não são definidos, então é mais de entender mesmo, de olhar estudos, de ter alguma base para ver, por exemplo, com quantos gramas de ingestão diária de xilitol existem relatos, existem estudos que dizem que ele pode causar efeito laxativo. Com quantos gramas de ingestão diária de eritritol existem dados que dizem que pode causar efeito laxativo. Então tem que ir atrás dessas informações. Ou você pode simplesmente colocar este produto pode ter efeito laxativo porque tem uma quantidade considerável de eritritol ou de xilitol na ingestão diária. Se a gente pensar o contrário, né? Se a gente pensar no mesmo doce de leite, só que ao invés de manitol eu tenho xilitol e eu tenho 5 gramas por porção. É o que eu falei, é razoável uma ingestão diária de 100 gramas de doce de leite? Porque parece muito, mas não é. São tipo 2 colheradas generosas, quem nunca, né? Quando você se dispõe a comer doce de leite, gente, ainda mais tá acompanhando um queijinho ali, uma bolachinha, um sorvetinho. Vai 100 gramas de doce de leite tranquilo, são 2 colheradas no dia. Não é na hora do consumo, é no dia. Então, assim, aí já vai resultar ali em 25 gramas de xilitol. Eu acho que já é uma quantidade considerável. Agora, se no doce de leite você usa 1 grama de xilitol por porção, e aí você pensa que a ingestão razoável ali de 100 gramas vai ter 5 gramas de xilitol, aí já não acho que é tanto, entendeu? Mas tem que ter um racional por trás, que vai ser sempre isso. Qual é a quantidade na minha porção e quanto é um consumo razoável diário? E aí você vê. A Mari, eu sempre amo doce de leite. Então, eu estou dando exemplo de doce de leite porque eu ganhei novamente aquele doce de leite Viçosa, que é maravilhoso, maravilhoso, que eu não conhecia.
Aí eu ganhei do pessoal, olha, eu vou falar, acho que era de São Carlos, que eu dei a palestra lá na semana da engenharia de alimentos deles, e eles mandaram um doce de leite Viçosa que eu não conhecia. E eu sou a louca do doce de leite, gente. Eu amo doce de leite. Amo, assim, muito mais que brigadeiro, muito mais. Eu amo doce de leite. E aí, posso ficar comendo um monte? Não, por questões de intolerância à lactose. Mas, né... E aí ganhei aquela vez, acabou, eu nem lembro agora quanto veio no pote, mas não é um pote pequeno não. E acabou assim, em dias. E só tem eu e o Gabriel aqui em casa. E aí agora a Fran veio de Minas e trouxe o bendito doce de leite de Viçosa de novo. E aí tá aqui. E eu lembrei porque... Vou viajar, como eu falei, né? É uma viagem que envolve praia. Então estava assim, Aline, controle-se, né? Estamos indo para a praia, não vamos passar o verão de canga. Então eu tava ali me controlando e aí eu vi que o doce de leite, a porção era de 20 gramas e aí tá até uma colher de sopa como medida caseira. Aí eu peguei uma colherada e fui pesar, né, pra ver se eu tava comendo só 20 gramas. E tinha uns 40 gramas na colherada. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, é bem razoável o consumo de 80, 100 gramas de doce de leite por dia num dia que você se dispôs a comer doce de leite. Ó, a Lid falou, eu já comi 300 gramas de uma vez. Gente, se deixar, eu pego aquele potinho do doce de leite Viçosa, senta aqui pra trabalhar, como ele inteiro. Inteiro. Morro de passar mal depois. Mas, enfim, né? A Juliane falou, alguém envia pra mim Piauí quer doce de leite mineiro. Ai, gente, olha que doce de leite bom. Dos melhores que eu já comi, com certeza absoluta. Inclusive, eu vou pra um lugar onde tem um doce de leite bem bom também. A Liz falou também como mesmo com intolerância. A intolerância que lute. Você se sente realizada nessa profissão? É tudo que você sempre sonhou? Olha, eu acho que talvez eu te decepcione nessa resposta agora. Porque assim, me sinto realizada na minha profissão hoje? Me sinto, tá? Me sinto muito realizada. Agora, é tudo que você sempre sonhou? Eu te confesso que eu nunca tive sonhos assim de... Ai, sabe, onde você se vê daqui 5 anos, 10 anos, ai, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquele outro, blá, 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 blá. Eu não sou de fazer planos muito futuros assim, não, gente. Apesar de ser capricorniana e de capricorniana gostar de ter tudo certinho, eu gosto de ter tudo certinho em um futuro próximo. Eu não sou de ficar fazendo planos para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Não sou mesmo, porque eu acho que isso gera muita frustração, a gente não tem controle do que vai acontecer. Então eu posso planejar mundos e fundos para daqui 3 anos e daqui 2 meses tudo mudar. Então eu realmente não faço muitos planos assim, então eu não tinha um sonho do que eu queria ser e de nada. E eu tenho uma visão muito prática sobre trabalho, tá? Porque pra mim o principal do trabalho é te dar dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro, gente. Ninguém trabalha por diversão, ninguém trabalha por lazer, não. Não vamos generalizar, mas a grande maioria das pessoas trabalha pra ter dinheiro. Simples assim. Então, eu tenho esse pensamento muito racional sobre trabalho. O meu trabalho é para me dar dinheiro pra depois eu conseguir pagar os meus lazeres, as minhas diversões, o que me faz feliz, pra eu conseguir viajar, pra eu conseguir aproveitar. Então, assim, o principal pra mim é isso. E muito do que eu me sinto realizada hoje na minha profissão é que eu consigo ganhar um dinheiro que eu acho bom, entendeu? Porque isso é muito relativo também. Mas hoje eu ganho uma quantidade que me faz feliz, que faz valer a pena tudo que eu faço. E isso ajuda muito a me realizar. Agora, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito da área que eu trabalho, eu gosto muito do meu trabalho aqui na internet, eu gosto muito de ter o meu curso. Eu tenho propósitos com isso, eu sei o porquê eu faço isso, eu sei a quantidade de profissionais que eu ajudo dentro de uma área que eu me identifico demais. Então, tudo isso contribui. Mas isso eu acho que são extras,
entendeu? Isso torna as coisas um pouco mais fáceis, porque mesmo gostando de tudo que eu faço, eu tenho as minhas crises, eu tenho vontade de desistir de tudo, eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, eu tenho vontade de falar, entendeu? Um palavrão, não vou mais fazer nada. Porque, gente, é trabalho, entendeu? A gente não faz só o que a gente gosta. E quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente vai crescendo, mais responsabilidade a gente vai tendo com outras pessoas, com outras empresas, enfim. Então, tudo tem seus prós e contras. Ninguém vive num conto de fadas. Mas eu tava até conversando com um amigo meu há um tempo atrás. Ele tem um emprego, assim, muito bom mesmo. Numa multinacional super conhecida na área de alimentos, ele ganha um salário muito bom, muito bom. Só que ele não gosta muito do que ele faz, entendeu? Não porque tem um estresse muito grande, não porque exige muito dele, não é nada disso. Ele não gosta muito do que ele faz porque acho que ele não vê mais objetivo no que ele faz, ele não se sente desafiado, enfim, essas questões. E aí eu tava conversando com ele, que eu falei, olha, se você tivesse se sentindo extremamente pressionado, ansioso, depressivo, alguma coisa assim no seu trabalho, eu te falaria pra sair no mesmo momento e procurar outra coisa, porque daí é uma questão de saúde mental, uma questão de saúde mesmo. Mas não é, sabe, eu acho que a gente não pode idealizar trabalho. Ai, meu trabalho ideal, porque se eu trabalhasse em algo que eu gostasse, todos os meus dias seriam muito felizes e eu amaria fazer tudo o que eu faço e eu não ia deixar de fazer. Não é assim, não é assim. Eu posso dizer que eu trabalho em uma área que eu gosto muito, que tudo que eu faço eu gosto muito e mesmo assim tem coisas que eu preciso fazer que eu odeio, que eu não quero fazer. Ontem mesmo, eu passei a minha tarde inteira mexendo com fiscal, contabilidade, financeiro. É um saco, eu odeio fazer. E olha que eu tenho escritório de contabilidade, mas mesmo assim, muitas informações eu que preciso passar. Pega extrato daqui, pega extrato dali, vê nota fiscal e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é um saco, e eu detesto, e eu queria estar fazendo qualquer outra coisa do que aquilo. Mas precisa ser feito, entendeu? Você pega um cliente que é mais difícil, um cliente que não aceita nada que você fala, que sabe que tudo tem que ser do jeito dele, aí você fica pensando, por que me contratou, querido? Mas tá lá, sendo uma boa consultora e tal. Aluno do Vida de Rotulagem mesmo, compra o curso, vem exigindo mundos e fundos, só quer tirar dúvida, não viu uma aula, aí manda e-mail, manda WhatsApp, manda pergunta, e manda não sei o que lá, e manda que você fala, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Mas tudo bem, você vai lá, trata a pessoa bem, responde, indica, guia e tal. Então, nem tudo são flores, sabe? Então, acho que a gente não pode idealizar. Agora, pra mim, sendo bem sincero, o primeiro ponto de trabalho tá te pagando um tanto que você acha que vale? Entendeu? Tá te pagando um tanto que a hora que você vê aquele valor na sua conta bancária, você pensa em tudo que você passou e falou, ok, valeu a pena? Isso pra mim é se sentir realizada na minha profissão. Com o extra de que eu realmente trabalho numa área que eu gosto muito, fazendo algo que eu gosto muito. Sou autônoma, então sou minha própria chefe, me dou férias mais ou menos a hora que eu quero. Tava até brincando com as Pilates ontem. Vou sair de férias, apareceu um monte de coisa que eu tenho que fazer, tipo, de quarta até sexta. E, assim, faça, entendeu? Se vira, faça e entregue pra você sair de férias. Se eu estivesse no CLT, o que ia acontecer? Alguém ia me substituir, e alguém ia cobrir minhas férias, alguém ia resolver isso que eu ia estar assim a semana inteira já pensando nos looks que eu vou usar, o que eu vou levar, o que eu preciso comprar. Eu não consegui fazer nada disso, porque não tem ninguém pra cobrir as minhas férias, entendeu? Eu posso sair de férias, simplesmente avisei, vou sair de férias aqui, é isso e pronto? Posso. Alguém vai cobrir minhas férias? Não. Vou receber férias pagas? Não. Então, assim, tudo tem seus prós e contras e você precisa escolher onde você se sente mais confortável. Pra mim, você se sentir realizada, e aí hoje eu posso dizer que sim, porque tô lutando aqui pra entregar tudo até sexta-feira? Trocaria isso? Não. Então, me sinto realizada.
como descrevo um produto com vários sabores de queijo provolone juntos? Sabores de queijo provolone? Como assim? Quando você se formou, já saiu da universidade decidida e certa de que iria trabalhar com isso? Não, jamais, William. Jamais. Eu saí da universidade, eu já sabia que rotulagem existia, porque tem uma pessoa da minha família que sempre trabalhou com isso. Mas eu nunca tive rotulagem na faculdade, eu não sabia muito bem o que era, e eu pensava, legislações? Não quero, nunca vou trabalhar com isso. Então eu mais saí da faculdade certa de que eu nunca trabalharia com rotulagem do que eu trabalharia com rotulagem, que eu trabalharia na internet, tipo, nunca, nunca. Eu saí da faculdade certa que eu trabalharia dentro de uma indústria na parte de qualidade. Aí fiz um estágio e vi que não era nada do que eu pensava. Aí fiquei bem perdida até encontrar a rotulagem e me identificar totalmente. Fora que é um trabalho muito fácil de ser feito como consultora. E uma coisa que eu vi, né, depois que eu saí da faculdade, que trabalhei em algumas empresas, é que eu definitivamente queria ser uma profissional autônoma. Não queria ser CLT mais, não. CL treta. Como descrevo um produto com vários sabores de queijo provolone juntos? Só por essa pergunta eu não sei te responder. Que produto é esse? Quais queijos provolone são esses? Como assim sabores de queijo provolone? Você quer saber como você descreve o produto ou como você descreve esses queijos na lista de ingredientes? Precisaria entender melhor esse contexto desse produto. Por essa pergunta eu não sei nem o que te responder, de verdade. Oi, há diferença na apresentação de peso em produtos voltados para crianças de até 2 anos? Na apresentação de peso, você diz na declaração de peso líquido, né? Não, você vai seguir a... Não é mais portaria 157, como que é a nova mesmo, gente? Ai, não lembro. Você vai seguir a portaria do Inmetro, que não é mais a 157, porque ela já foi revogada, já tem outro lugar, mas assim, também não muda nada, porque é a mesma coisa. Você vai seguir lá a portaria do Inmetro que fala de conteúdo líquido, mesmo para peso de produto voltado para criança até 2 anos. Agora, tem algumas legislações específicas, tá? Para alimentos, para... Ó, a Nutri Alzira Guerra mandou aqui, ó, 249. Portaria 249 do Inmetro substituiu a 157, mas é a mesma coisa. Obrigada, Alzira. Tem algumas legislações específicas para produtos de alimentação infantil, daí só se falar alguma coisa específica lá, tá? Então tem... A portaria 36 de 98, que é alimentos à base de cereais para alimentação infantil. Tem a 27, que fala de aditivos. Acho que é isso mesmo. Acho que é a 36 mesmo. Aí tem também para lactentes e crianças de primeira infância, enfim. Tem que ver se tem alguma coisa específica lá, tá? Mas é portaria 249 do Inmetro mesmo. Não entendo muito bem como colocar em prática a RDC 259, item 2622, deixa eu ver aqui. 259. Que é só falando item assim, eu não sei o que é, né? Como eu disse, não é necessário decorar legislações. Rotulagem é uma provinha com consulta. Você vai lá na legislação e vê do que tá falando. A lista de ingredientes deve constar no rótulo precedida da expressão ingredientes ou INGR, ponto, de acordo com o especificado abaixo. Item 622 é esse. Letra E.
Quando se tratar de alimentos desidratados, concentrados, condensados ou evaporados que necessitam de reconstituição para o seu consumo através da adição de água, os ingredientes podem ser enumerados em ordem de proporção no alimento reconstituído. Nesse caso, deve ser incluída a seguinte expressão: ingredientes do produto preparado segundo a indicação do rótulo. É que você pode colocar, podem ser não quer dizer que devem, tá? É que você pode colocar a ordem, né? Porque os ingredientes são sempre em ordem decrescente. Você pode considerar o MM massa, tá? Então você pode considerar a proporção dele já reconstituído ou dele desidratado. Porque uma coisa é você colocar, vamos supor que você tem, deixa eu pensar, sei lá, um produto que tem várias frutas desidratadas. Então tem pedacinhos de banana desidratado, mamão desidratado, manga desidratada, maçã desidratada e tal. Só que esse seu produto em si, isso vai precisar ser reconstituído. Então você vai precisar adicionar água para que isso reidrate para o consumo. O consumo não é dele desidratado. Uma coisa é você considerar o peso dessas frutas desidratadas, a proporção que você coloca em peso dessas frutas desidratadas. E outra coisa é você considerar a proporção de peso dessas frutas hidratadas, entendeu? Porque às vezes um pedaço grande de mamão desidratado vai ter o mesmo peso de um pedaço pequeno de banana desidratada, mas a hora que você hidratar, esse mamão vai ter um peso maior. Então isso vai mudar a proporção de peso, entendeu? Do seu produto, dele desidratado para ele hidratado. Então você pode, na hora de fazer sua lista de ingredientes, considerar eles desidratados e fazer a ordem decrescente da quantidade deles desidratados. Ou você pode considerar o produto final já hidratado e fazer a proporção de peso dele hidratado. Ficou claro? E aí, no caso de se você escolher fazer ele hidratado, você vai ter que incluir a expressão ingredientes do produto preparado segundo as indicações do rótulo. Porque daí você considerou os ingredientes já pronto, já hidratado. É isso. Ficou claro? Me conte. Ai. Vamos ver. Você acha que assustaria mais o cliente, a lupa ou esse produto ter efeito laxativo? Olha, eu acho que a expressão esse produto pode ter efeito laxativo, pouquíssimas pessoas veem, porque ela não precisa estar em nenhum lugar específico do rótulo, então ela não precisa estar no painel principal, ela não precisa estar junto da lista de ingredientes, ela pode estar em qualquer lugar. E a única especificidade é que ela esteja em negrito, em destaque e negrito. Não tem um tamanho de fonte, não precisa ser grande, não precisa estar em um lugar de destaque. Então, eu acho que muitas pessoas não veem. E a lupa, eu acho que ela pode assustar no começo, mas as pessoas acostumam, cara, não tem como. Eu não lembro mais como que faz pra colocar aqui uma imagem. Antes tinha como... Eu não lembro nem como que fazia antes pra colocar. Compartilhar, será? Não. Ai, não lembro como que... Porque senão eu ia colocar uma imagem. Eu achei uma foto das minhas compras quando eu fui pro Chile. E lá já tinha a rotulagem nutricional frontal. Ai, não lembro como que faz pra colocar a foto aqui junto na live, mas enfim.
E eu lembro que quando eu vi, eu achei estranho e falei, nossa, olha isso, tem rotulagem nutricional frontal aqui e tal, nananã. Mas, tipo assim, não impediu de comprar nada que eu queria. E aí é engraçado, porque eu tirei uma foto da minha compra no supermercado, e aí na esteira tava assim, 5 garrafas de vinho, acho que 2 águas, e só coisa que tinha rotulagem nutricional frontal. E lá eles não usam a lupa, né? Mas tipo, só aquelas coisinhas pretas na frente do rótulo. Depois eu coloco nos stories. Ou no feed, pra todo mundo ver. E assim, não me impediu de comprar nada. No Plat, tem uma das Platinums que ela já tá adequando os rótulos dos clientes dela para nova rotulagem nutricional. Não vai ser usado agora, ela sabe os prazos e tudo mais, mas a fiscalização lá pediu para quem pudesse já ir adequando para facilitar na aprovação deles, porque é produto de origem animal, então vai precisar fazer um novo registro e tal desses rótulos. Então, para ir adiantando e não fazer todo mundo em cima da hora, eles pediram para quem pudesse já ir fazendo, e ela já fez. E assim, você pega o rótulo dela, tem lupa e não chama atenção. É muito engraçado, por causa da arte do rótulo, não é que a lupa não chama atenção. É porque no contexto da arte do rótulo do cliente dela, a lupa não chama atenção. Então, assim, e já tem muitos estudos de marketing de como fazer a lupa certinha, não tá deixando de fazer nada, mas você arrumar o contexto do rótulo para ela não chamar tanta atenção. E eu acho que, tipo assim, tem muita coisa envolvida, gente. Eu acho que a rotulagem nutricional frontal, ela é importante. Ela é uma medida de saúde pública, ela é para tentar facilitar o consumidor a entender tudo, mas não é o que vai definir de fato a compra ou não, é todo um contexto, sabe? Enfim, vamos ver, mas eu acho que na verdade nenhum dos dois assusta, mas eu acho que a lupa é mais visível, então acho que as chances dela assustar são maiores. Mas se eu for pensar só na informação mesmo, tipo, o que me assustaria mais de informação? Se alguém virasse pra mim e falasse assim, ó, esse produto, ele é alto em açúcar adicionado, ele é alto em gordura saturada, ele é alto em sódio e ele pode ter efeito laxativo. Eu acho também que o que mais me chamaria atenção, que eu ficaria mais preocupada, seria o efeito laxativo. Que você até mandou aqui, né, Lídia? Eu particularmente ficaria mais assustada com o efeito laxativo se eu conseguisse ver aquilo. É bem isso, eu acho que é a informação que assusta mais mesmo, mas ela é a mais difícil de ver também. Gente, eu acho que é isso. É comum encontrar erros nos rótulos de produtos cárneos? Infelizmente sim, principalmente se são de empresas muito pequenas, se são de produtos artesanais. É comum, sim. De empresas muito grandes é mais difícil, mesmo porque elas passam por mais fiscalização, normalmente tem CIF e tal. Mas em empresas pequenas, artesanais, regionais, é bem comum. Preciso colocar a frase indústria brasileira em marmitas congeladas e embaladas? Sim, a partir do momento que você tem uma empresa que paga imposto e faz marmitas congeladas, você precisa colocar assim, indústria brasileira. Isso é pra tudo, tá, gente? Não é só alimento, não. Roupa, tudo. Gente, é isso. É isso aqui sobre rotulagem. Então, ficamos por aqui. Nossa última live de perguntas e respostas do mês. Vou sair de férias sábado e volto só em dezembro. Então, a gente vai se falando aqui pelos stories. Vou mostrar um pouquinho da viagem. Vocês vão me falando se querem ver mais, se não querem ver, tá bom? E é isso, então ficaremos sem live, não ficaremos sem conteúdo, que já adiantei todo o conteúdo pra vir aqui pro feed pra vocês e nos stories vou mostrando um pouquinho da viagem, tá bom?
É isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui comigo em mais essa live de perguntas e respostas. Como sempre, vou deixar salvo e a gente vai se falando. Beijinho!